Beleza? Então vamos começar aqui, ó. Nós vamos para a questão número 6, LAC, que é uma questão, acompanhando aqui. Que é uma questão muito técnica mesmo. Ela é de crase, né? Você classifica ela com grau de dificuldade média, fácil, difícil? Nível médio. Pela resposta dela, né? Eu colocaria como de médio para frente, pela resposta dela, tá? Tem até situações que são mais simples de perceber se o aluno vier estudando já mais ou menos. Mas a resposta dessa questão, o cara tem que estar bem focado, porque não vai ver só crase. Que eu falo sempre o seguinte, eu falo isso em sala de aula. Ontem mesmo, o pessoal estava aqui comigo, na turma da Secretaria de Fazenda. Você faz? Na Cefaz. E nós esbarramos numa questão de crase, né? E aí eu já falo para eles, olha gente, crase é só a cereja do bolo. Você tem que saber fazer o bolo. A crase é a última coisa que você pensa. O acento grave é a última coisa que você pensa. Você sabe que a cerejinha é a parte mais bonitinha do bolo, né? Que fica lá aparente, vermelhinha. Mas para chegar lá, né? Para chegar lá, você tem que saber fazer a massa, meu amigo. Você tem que saber morfologia, funções sintáticas. Então, você quer ver? Olha só. Bom, aqui está a questão. Ó, assinar a alternativa em que o acento indicativo de crase está correto é... Então, você pode ler aí também, ó. Tá, pessoal? Dá uma lida aí. Olha as alternativas. Ó. O projeto da casa está sujeito a alguma mudança. Está ocorrendo crase ali. Esta é uma situação a qual todos estamos sujeitos. Estamos todos dispostos a colaborar. A partir do novo decreto, Então, beleza. E está a questão 4 alternativas, em todas elas ocorrendo crase. Beleza? Só que somente em uma delas a ocorrência da crase está correta. Então, olha só. Vamos analisar uma por uma. Na letra A, você tem assim, o projeto da casa está sujeito a alguma mudança. O que está sujeito, olha a regência desse termo sujeito. Sujeito aí é um adjetivo que caracteriza o projeto sujeito. Projeto é o ser, substantivo, sujeito é a sua característica. E que o que está sujeito a alguma coisa, a algo. Então o adjetivo sujeito rege o seu complemento, exige que ele venha com um complemento regido de preposição, a preposição a. Beleza, o cara olha para a palavra alguma e vê que é um termo feminino, pode até achar que está ocorrendo crase. Mas o que é a crase? A crase é a fusão de dois as. O primeiro a é sempre uma preposição. O segundo a pode, na maioria das vezes, será um artigo. Na maioria das vezes. Então aí que vem o problema da letra A. O pronome alguma não aceita artigo. Ou você fala assim, alguma pessoa veio te procurar. E se for o homem, você fala assim, ou algum homem veio te procurar. Não, você fala algum homem, alguma pessoa, não é? Então não tem artigo aí. Então sabe o que acontece aqui? Uma das grandes máximas da crase. Não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Por quê? Porque a maioria dos pronomes não aceita artigo. A maioria dos pronomes não aceita artigo. Alguma é pronome de? Pronome indefinido. Quando você fala assim, o projeto está sujeito a alguma mudança. Você fala, que mudança? Sei lá, alguma mudança. Está vendo como que deixa vaga a mudança? Isso chama pronome indefinido. Então você não tem um artigo. Você não tem nenhum artigo indefinido que dirá o definido. Por isso, esse a é só preposição. Letra A está fora. Né? Existe aquele mecanismo, né? Eu, particularmente, não gosto. Não gosto. Eu prefiro que você, como a gente comentou semana passada, eu prefiro que você estude para saber, né? Para dominar o assunto, entendeu? Porque você é capaz disso. Você não precisa limitar a sua mente e tentar decorar macetinho, decoreba e tal. Você pode entender o processo, tá aí o processo. O que está sujeito a alguma coisa, certo? Você não precisa ficar lançando mão de macetes que às vezes complicam até. Tá, dito isso, se você vier estudando e quiser testar isso aí, ó como que é simples perceber que não ocorre crase ali no alguma. Se você trocar alguma mudança por algum evento, não precisa ser sinônimo, algum evento, lá vai ficar como antes. O projeto está sujeito a algum evento. Não vai falar assim, o projeto é sujeito ao algum evento. Não tem preposição e artigo, só tem preposição. E até pela semântica, né, da composição da frase, você pode chegar a essa conclusão. Não soa bem, né? Não, mas aí é perigoso. Alguma.
Sim, claro. Isso que você está falando do teste, né? Isso. Ué, não é ridículo? Não é feio isso. demais? Chegará ao algum. Não, pô, chegará a algum, né? Você tá esse é um caminho que eu faço, professor. Sim, mas eu isso tô aí... na dúvida, eu vou por esse caminho. Sim, mas aí quando você fizer o curso mesmo, e você entender o processo, você vai se desligar disso, você não precisa disso, entendeu? É muito mais gostoso você entender o processo, você não vai fazer o processo para dar aula. Você pode até fazer, quem sabe, por que não, né? Porque se você já domina uma ciência, para dominar outra é um pulinho. Mas a questão não é essa. A questão é que você não vai estudar para ser professor, mas você vai estudar para aprender o processo que não precisa ser decorado. Entendeu? Então hoje você lança a mão desse recurso porque você não tem esse conhecimento mais profundo. Mas a partir do momento que você tiver, e que não é difícil tê-lo, é só uma questão de se aplicar e fazer, né? Você se livra. Porque sabe o que acontece com o macete? Macete é uma muleta. Você fica viciado nele. Só que o cara que anda de muleta, ele atrofia a perna. O cara que anda de macete, ele atrofia o pensamento. É isso que eu falo. É aquela história, no caminho mais rápido. Só que aí mas na prova, ele não é meu o mais amigo, consistente, né? A resposta dessa questão é a letra B. É a letra B. Olha só. Esta é uma situação a qual todos estamos sujeitos. Então, sabe o que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui uma grande situação, uma grande participação aqui a partir do ali. Que quando você fala assim, essa é uma situação, para ali. Essa é uma oração. A próxima oração é a qual todos estamos sujeitos. Esse a qual que aparece aí é um pronome. E ele serve para retomar o substantivo situação. Por isso que é o a qual, não é o qual. É a qual que retoma a situação. A partir dele, ali do a qual, começa a segunda oração, tá? Na segunda oração, o verbo estar é que manda ali, ó. Estamos. Quem está? Todos. Todos estamos. Estamos sujeitos. Quando você para ali em sujeitos, é esse mesmo sujeito que você tinha ali em cima. No sujeito há alguma mudança. É o mesmo adjetivo que você tem lá em cima. Tá? Lá em cima na letra A. É o mesmo sujeito que você tem lá em cima. Só que quando você faz a pergunta, todos estamos sujeitos a quê? Sabe quem que representa a situação lá na segunda oração ali? É o a qual. Ele que representa o substantivo. Né? Por isso que ele chama pronome relativo, porque ele trabalha relativamente, retomando situação. Então, como esse, e o pronome relativo aí é o a qual, em que o a inicial é um artigo, junto com o qual. Mas os sujeitos lá na frente, quem está sujeito a alguma coisa, esse sujeito pede a preposição. Então essa preposição vai parar lá atrás, junto com o artigo, se fundindo com ele, fazendo com que ocorra a crase no a qual. Então quer dizer que quem está pedindo a preposição, que está no início, é o termo que está lá na frente. Se você fosse trocar, vamos trocar a situação por problema, por exemplo. Este é um problema. Sabe o que é ficar na frente? Ao qual todos estão sujeitos. Este é um problema ao qual. Preposição mais artigo. Peraí, você colocou problema no lugar de sujeito. Não, problema no lugar de situação. Tá, este é o problema. Este é um problema. O problema, Não, um problema, isso. Este é um problema. Uhum. A qual todos estamos sujeitos. Tá, mas aí quando você trocar situação por aí, problema... O qual ele isso, retoma lá a isso. situação. Tá vendo? Tá o vendo? problema, tu fica ao... Rodolfo, abre para plano aberto, por favor. Ah, tá aberto? Aqui. Tá. Então, essa situação... Aqui, ele trocou situação por problema. Isso. A frente dele, esquece a preposição um pouco. A frente dele, do situação, na frente dele ali, vai aparecer o qual. O qual. Por quê? Porque o qual que retoma agora o masculino. Masculino. Isso. Combina com a situação. Com a situação, isso. Só que quando chegar lá na frente, os sujeitos continuam pedindo preposição. Sujeitos a quê? Só que agora não seria sujeitos à situação, e sim sujeitos ao problema. Então, sabe a preposição exigida pelos sujeitos? Vai se encontrar com o qual aqui atrás. E aí você vai ter que dizer assim, este é um problema ao qual todos estamos sujeitos. Ao qual todos estamos sujeitos. Tá? Eu vou mudar o termo regente, que no caso o termo regente é sujeitos. Se eu dissesse assim, essa é uma situação porque todos lutamos.
separado, equivaleria a dizer pela qual todos lutamos. Esse é um problema da qual todos tentamos sair. É uma situação. Essa é uma situação da qual todos tentamos sair. Essa é uma situação à qual todos nos referimos. Essa é uma situação da qual todos gostamos. Você vai mudando a preposição de acordo com o termo regente. Só que sabe quem que é o termo regente? É o cara que está lá no final do período. Então, aquele cara que está lá no final do período está pedindo uma preposição que você vai ter que pôr antes. Então, esse raciocínio é, assim, instantâneo. Que você tem que antever o que você vai pôr. Somente tem que antever o que você vai pôr lá na frente e jogar a preposição aqui atrás. Porque você primeiro fala, não é? A preposição passando por ali, ó. E depois você chega lá no termo lá na frente. Então, eu costumo brincar e dizer o seguinte, que essa situação aí é uma situação de alto nível de pronome relativo combinado com preposição em cima de regência. Olha o trio, tá? E aí, só para fechar, e aí, sabe o que acontece aí, cara? É como se você tivesse que trancar a gaveta e jogar a chave dentro. Você não quer que abra a gaveta, né? Você tem que trancar a gaveta e jogar a chave dentro. Você consegue? Não, né? A não ser que você tivesse, por exemplo, um cofre. Um cofre? Você coloca a chave, ele fecha lá dentro. Não, você tem que trancar a gaveta. Trancar a gaveta normal de uma cômoda. Fechadura. A fechadura. Aí é difícil. E você tem que jogar a chave dentro dela. Né? Então, se você tiver um balcão, por exemplo... Se tiver um buraquinho, você vai lá e... se você tiver um balcão de vidro, né? Que tem a gaveta, sabe aqueles de loja? Uhum. Que tem a gaveta, você tranca, aí você levanta o vidro e coloca a chave. Mas você está usando um artifício, um artimanha. Eu quero saber se você consegue trancar e jogar a chave dentro. Não dá, né? Não dá. Mas aí você tem que fazer isso. Você tem que colocar a preposição antes de falar o termo lá na frente, o termo regente. Por isso que essa questão se torna perigosa. Porque a resposta é justamente essa. Nesse a qual você tem a preposição pedida pelo sujeito e o artigo acompanhando o a qual, que retoma a situação. Bacana, né? Isso não é difícil. O cara fala assim, professor, não consigo, tal, isso aqui. Não, isso não é difícil. É só uma questão de trabalhar. Agora, olha só as outras. Bom, então aqui, só para citar aqui, o qual é o pronome relativo que retomou. E se perguntasse para você qual a função sintática desse termo a qual aí, você vai chamá-lo nessa frase de complemento nominal. Ele é o complemento do sujeito, que é um adjetivo aí. Então chama complemento de nome. Só para citar. Tá? Agora as demais. Estamos todos dispostos a colaborar. A partir do novo decreto. Então é o seguinte, ó. Não ocorre crase antes de verbo. Porque verbo não aceita artigo. Olha lá, ó, tá vendo o colaborar? É um verbo, ó. E estamos todos dispostos. Beleza, quem está disposto a alguma coisa, certo? Certo, maravilha. Quem está disposto a alguma coisa. Agora, e colaborar é verbo, pô. Não tem artigo aí. Então esse a é só a preposição exigida pela regência do disposto. Aqui embaixo, tá assim, a partir do novo decreto, olha isso aqui é um vício de linguagem terrível. A partir de... Sabe o que acontece aí? Nós estamos diante de uma locução prepositiva. Locução prepositiva, dá uma olhadinha, ela é formada por um a no início, um substantivo feminino, e o de ou com. Nessas situações ocorre crase. Por exemplo, a moda de, ó. Né? Comi um tutu à mineira, quer dizer, a moda de Minas. Esse é um caso, inclusive, que ocorre crase, mesmo se estando diante de uma palavra masculina. Na aula, por exemplo, eu uso uma imagem, sabe de quem? Para ilustrar esse a moda de implícito, eu uso um flagrante de um gol de bicicleta do Pelé. Do Pelé, no Santos. Que o fotógrafo pegou ele de lado assim, ó, ele voa assim um metro e tanto do chão. Lá na meia-lua, né? Ele voa um metro e tanto do chão, cara. E o fotógrafo pegou o flagrante dele assim, vindo já com o pé assim, ó, retinho assim, coisa linda a foto. Te mando depois. E aí eu brinco e falo assim, fiz um gol a Pelé. Ocorre crase. Por quê? É a locução prepositiva a moda do Pelé, a maneira do Pelé. A moda do Zico? Tá aqui, a moda do Zico. Um gol de falta. Eu estou à espera do resultado. Ocorre crase, sabe por quê? Essas situações são situações de casos fixos. Ocorre crase por ser um caso fixo, já vem pronto, não é uma situação de regência nesse caso. Remédio à base de morfina, né? À base de locuções prepositivas. E as locuções prepositivas, ó aqui o esqueminha aqui, ó. A locução prepositiva termina em preposição ou de ou com. Mais raramente é o com.
Só que para ocorrer crase, o substantivo tem que ser feminino. Como esses, ó, moda, espera, base. E partir é o quê? Partir é verbo. Então nessa locução prepositiva não ocorre crase. Essa era a mais fácil de todas. Essa é a de cima ali, a colaborar. Mas eu vou te contar uma historinha agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso é um vício de linguagem. Você vê isso toda hora na rua. Lavagem a partir de R$19,90. Eu prefiro não deixar meu carro lá. Agora, dá uma olhadinha. Agora, dá uma olhadinha nessa cena aqui, ó. Você que faz aula comigo, você já sabe isso aqui que eu vou te mostrar. Ó. Essa imagem aqui, verbo não aceita artigo, certo? Certo. Puxa, ficou bem atrás, ficou na frente. Essa aqui é uma loja famosa em Campo Grande, no shopping. Beleza. Eu passava um dia por lá e vi essa imagem aqui, beleza? Ó, que é uma loja bonita, de terno. E tinha essa placa aqui, ó. Você consegue ver bem aqui no a partir de? Que está ocorrendo crase? Sim. Pois é, você imagina o aluno que, na véspera da prova, por exemplo, ele fala assim, ah, não, agora eu vou dar uma relaxada, né? Chega, não quero mais estudar, vou dar uma passeada no shopping. Aí ele vai dar uma passeada no shopping. Aí ele passa em frente a essa loja, fala assim, ah, não, quando eu passar no concurso, eu vou vir aqui e comprar um monte de terno. Pensa, vai prestando atenção nisso. Aí ele viu, opa, tá barato, ó, a partir de R$600, né? 599. Ele nem prestou atenção na ocorrência da crase, mas ele viu. E quando você vê, sua mente fixa. Aí no outro dia, ele vai fazer a prova. Aí a prova, a banca te dá esse exercício aqui atrás, ó, faz de conta. Né? No subliminar dele, no inconsciente dele, não está marcado? E a loja é uma loja de prestígio? É uma loja referência na cidade? É. Então o perigo é a loja não dê serviço à língua, o gerente nem sabia o que ele fez ali, mas ele pode ter evitado alguém de passar no concurso. Isso aí é uma peça publicitária, né? Deve ter passado aí pelo departamento de marketing. É, uma loja grande. Uma loja grande. Deve ser estruturada, né? Deve ter bem estrutura, né? Mas esse negócio é terrível, cara. Vou contar outra historinha rapidinho aqui. Eu sou amigo de um camarada que trabalhou numa grande agência de publicidade em Campo Grande. Agência que fazia campanha do Comper, de um monte de gente. E fazia campanha da Massi, que já não existe mais. Esqueci, um grupo do Rio comprou. Que era o do Pedro Chaves, da Uniderp. Dono da Uniderp também. E a campanha da Massi, tá? E ele fazia com esse grupo, com esse pessoal. Um dia, ele estava passando pela rua e era início de ano, cheio de outdoors espalhados pela cidade. Dinheirão. Não sei quantos mil panfletos, outdoors, 15 panfletos. Campanha na rua. Campanha na rua. Um dinheirão. Dinheiro rolando. Rolando. E aí ele viu assim, a frase estava escrita assim: Massi, o futuro do seu filho começa na escola que ele vai estudar. É esse pronome relativo que retoma escola. Só que quem estuda, estuda em algum lugar. Quem estuda, estuda em algum lugar. Então tinha que ter vindo a preposição em antes do que. O futuro do seu filho depende da escola em que ele vai estudar. Como escola é um lugar, podia ter usado onde também, na escola onde ele vai estudar. E se quisesse usar o a qual, viria junto com em, ficaria na qual ele vai estudar. Tinha 3 formas corretas de dizer: em que ele vai estudar, na qual ele vai estudar e onde ele vai estudar. E os caras colocaram que ele vai estudar. Toca o telefone na agência. Era o Pedro Chaves. Pedro Chaves, senador. Liga lá. Quem é responsável por essa campanha? Doutor, o texto veio lá da Uniderp. O texto veio da Uniderp, passou pelo departamento do pessoal da Uniderp, de publicidade, sei lá, chegou à agência, passou pelos revisores da agência e ninguém viu, cara. É o famoso passou batido. E ele não quis saber, ele exigiu que o pessoal tirasse tudinho. Prejuízo. E se eu não tirarem, eu vou cancelar a conta. E os caras arcaram com prejuízo e tiraram. Remendaram tudinho na cidade. E mostra que ele conhece a língua. Conhece a língua, O futuro do seu filho depende da escola em que ele vai estudar. É o pronome relativo combinado com preposição. Essa eu nunca vou esquecer. Tá? E é o a qual que dessa resposta. A qual ela está sujeito. A resposta era essa. Então, por isso que eu considero essa questão num nível melhor, entendeu? A minha classificação que eu olhei aqui estava como difícil. Então,
Mas vai se tornar mais assimilável conforme a gente vai, né? Progredindo, né? Beleza? Beleza, gente?